Eu saúdo aos meus queridos irmãos com a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, hoje nós estaremos estudando sobre o tema a família e a igreja. Qual a importância da família na igreja e qual a importância da igreja na condução da família. E nós sabemos que a família e a igreja são duas instituições importantes e foram instituições criadas por Deus com o objetivo de manter e de implantar o plano de Deus para a humanidade. Mas qual a importância delas nos nossos dias? Qual a importância da igreja para a família, para a boa condução, para o bom andamento da família? É o que nós iremos estudar nesta manhã. E para falar do início da família, nós podemos até usar o texto lá de Gênesis capítulo 2, 18, como diz o Senhor, a palavra do Senhor, quando ele diz: não é bom que o homem esteja só. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E a partir daí nós podemos ver o início da família. E a respeito da igreja, nós vemos ali em Atos capítulo 2, versículo 42, quando a palavra de Deus diz: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Versículo 46, ele vai dizer que todos os dias os discípulos, os servos do Senhor, estavam ali na casa do Senhor, unidos, orando, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então ali deu-se início à igreja, a instituição da igreja. E nós vemos que essas duas instituições, sem dúvida, tanto da família como da igreja, a existência delas na terra é resultado do plano de Deus para a humanidade. Então nós temos que aprender como deve ser esse relacionamento e a participação de uma e outra, né? Família e igreja, para que ambas andem bem e de acordo com a vontade de Deus. Mesmo após a entrada do pecado, meus queridos, nós percebemos que Deus continuou lutando para levar a família avante, para cumprir o seu projeto no que diz respeito à família. E nós vemos ali na pessoa de Abraão, é um grande exemplo, quando o próprio Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos ali no dilúvio, quando Deus decidiu destruir toda a humanidade, mas ele preservou a família de Noé para dar continuidade pós-dilúvio do plano de Deus para a sociedade. Vimos também a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo surgiu de uma família, do seio de uma família, né? Então a família é importantíssima, é de crucial importância nos planos de Deus para a humanidade. E lá em Efésios capítulo 2, 19, nós vemos que a palavra de Deus diz que nós somos membros da família de Deus. Nós somos parte da grande família de Deus. Nós que uma vez aceitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então esta é a grande importância, é a grande influência da família na sociedade, a importância dela para a humanidade. Nós temos também que a igreja, o que a igreja pode fazer com relação à família. Nós precisamos entender, nós que fazemos parte da igreja, de alguma forma temos uma posição que influencia, né, algum cargo, alguma incumbência na igreja. Nós temos que entender que a igreja precisa estar atenta, levando o que? A bandeira da família e prosseguindo na necessária instrução de seus membros quanto aos preceitos divinos em relação a muitos aspectos que a envolvem. Nós, como igreja, como a igreja de Cristo, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ser verdadeiros defensores da família, vigiando, orando, estando atento
no que está acontecendo no mundo em volta de nós, para que possamos defender a família baseado nos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. E isto é de suma importância para que a igreja possa estar interferindo, e atuando de maneira poderosa na família, para que tenhamos uma família saudável e de acordo com a palavra de Deus. E a igreja e a família, o que pode fazer com relação à igreja? A família também, irmãos, tem como objetivo ser uma promotora da igreja, porque na família é onde tudo começa. Qual tem sido o conceito da igreja, em nossos lares, na mente dos nossos filhos? Ou melhor, qual tem sido a percepção das crianças, dos nossos filhos, ainda na infância, com relação à igreja? Será que nós temos incentivado e colocado em seus corações a importância da igreja na manutenção da família, a importância da família estar participando do corpo de Cristo, que é a igreja, está participando das atividades? Nós iremos falar mais à frente sobre essa questão. Qual tem sido a importância da família, a incentivação dos pais, com relação à sua família, em incentivar os seus membros a estarem presentes na igreja, participando das suas atividades? Temos que nos preocuparmos com isso, irmão. A igreja é, sem dúvida, o local onde a família se reúne para louvar e glorificar ao nosso Deus. Então a igreja é uma instituição divina, da mesma forma que a família também é. Então precisamos estar preocupados com elas, nesse sentido de sempre estar buscando o melhor, tanto para a igreja quanto família, tanto para a família quanto igreja. Eu quero falar também a respeito da colaboração da igreja com relação à família. Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando ele escreve falando a respeito das famílias, da igreja, do comportamento dos irmãos na igreja, ele se preocupa muito, irmãos, com relação ao comportamento dos cristãos na igreja. Ele se preocupa com relação à imoralidade, atos que estavam sendo realizados nas igrejas, que com certeza não estavam agradando a Deus. E com certeza esses atos e esses comportamentos eram oriundos dos lares, porque vinha dos lares. Por isso, no capítulo 7 também ele aconselha com relação ao comportamento dos casais em seus lares. Paulo se preocupou muito com essa realidade, porque verdade é, nós temos que entender que tanto família, como eu já vos falei, e a igreja são instituições criadas por Deus, que deve ter uma atenção e um cuidado mútuo conforme ao plano divino para a humanidade. Por isso nós temos que nos preocupar dentro da igreja, que atuação a igreja está tendo com relação à família e que atuação a família está tendo com relação à igreja. Por isso Paulo se preocupou muito com esse comportamento, como estava sendo o comportamento dos irmãos dentro da igreja e como estava sendo também o comportamento, o relacionamento entre homem e mulher nos seus próprios lares. Não é possível separar a família cristã da igreja. Não é possível, meus queridos. A família cristã faz parte da igreja, ela está inserida no plano de Deus para a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. E nós temos que entender que cada família também é uma igreja. A família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Elas se fundem entre si. E nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala das igrejas que eram estabelecidas, eram formadas e se reuniam ali nas casas. Nos tempos primórdios, no início da igreja, muitas
igrejas eram formadas dentro do próprio lar, se reuniam nos próprios lares para estudar a palavra de Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós podemos perceber que muitas das vezes Paulo mencionava a respeito de certos irmãos que tinham suas igrejas instaladas em suas próprias casas, e ele pedia até oração, fazia suas saudações, para que essas igrejas continuassem o seu trabalho, o seu ministério. A obra do Senhor precisava ter permanência, precisava ter continuidade através dessas igrejas, porque a igreja, segundo ele escreve lá em 1 Timóteo, ele diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Ela não poderia jamais acabar, ela tinha que continuar, seja tanto fosse no templo, quanto também nos próprios lares. E era assim que a igreja existia, foi assim que a igreja iniciou, foi nos lares. Então nós temos que nos alegrar com isso. Eles se reuniam em casa. Trata da preparação, era a preparação dos cultos, né? A realização dos cultos eram feitos em casas. É tanto que um termo, irmãos, que é usado no termo de preparação, né, dos sermões, nós temos como homilética, e a palavra homilética vem da palavra homilia, que significa conversar. Então, homilia nada mais é do que uma conversa, né? É ter uma conversa entre famílias. Por isso que surgiu esse termo, porque esse fato, né, de estudarmos a palavra de Deus, de pregarmos a palavra de Deus, de explaná-la, de explicá-la, começou dentro dos lares. As pessoas se reuniam nos lares, nas casas, e começavam a fazer ali, né, as entregas, né, entregar ali os sermões, né, e a palavra de Deus era pregada, explicada e divulgada nos lares. Era uma conversa entre as famílias. Daí então surgiu essa palavra de homilética, né, que é originada da palavra do grego homilia, que significa conversar, ter uma conversa, uma conversa em família. Então nós percebemos a grande importância de estarmos reunidos em família e a importância da família com relação à igreja e a importância da igreja com relação à família e a necessidade que temos de incutir no nosso lar a importância de estarmos ativos e sempre participantes de todas as atividades da igreja. Família e igreja precisam estar sempre em harmonia, né? Uma valorizando a outra, uma ajudando a outra, uma incentivando a outra, uma fortalecendo a outra naquilo que é possível para engrandecimento do reino do Senhor e para fortalecimento da nossa vida espiritual. Quero falar a respeito do comprometimento que as nossas famílias precisam ter com relação à igreja. Facilmente nesses dias tão agitados e sobrecarregados de atividades, as famílias cristãs, caso não estejam atentas, se distanciam das atividades da igreja local. E o que vem ocorrer, o que vem ocasionar com esse distanciamento? Sem dúvida, meus queridos, vem ocasionar o esfriamento espiritual de seus membros. Quando a família não está envolvida com as coisas, com as atividades da igreja, com certeza, consequentemente, há um esfriamento espiritual nela. Por isso temos que lutar para que a nossa família esteja sempre envolvida com as atividades da igreja. Nós vemos lá no caso de Neemias, quando ele convoca o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vemos que Neemias se preocupou, né, em envolver toda a família no grande encontro ali na praça, né, para ouvir e aprender da palavra de Deus. Diz a Bíblia que os ouvidos ficaram atentos à lei de Deus, ao livro da lei, às ordenanças do Senhor. Juraram, diz até a Bíblia que eles juraram, né, cumprir a lei de Deus sob pena de maldição. Tal era a preocupação do povo, né, em ouvir a palavra de Deus, ali na lei de Deus, para obedecê-la. Nós vemos também com relação a Cornélio, quando ele soube da chegada e da visita de Pedro para falar da palavra de Deus, diz a Bíblia que ele convocou os amigos, né, os seus parentes e amigos, para ouvir a palavra de Deus, porque ele sabia
da grande importância que era ouvir a palavra de Deus. Ali se formou uma igreja no seu lar, no lar de Cornélio. Então, irmãos, hoje nós temos como cristãos a grande responsabilidade de envolver nossa família nos ensinamentos da igreja, nas atividades da igreja. Hoje nós temos grandes estruturas. Há um bom tempo atrás, não. Pessoas andavam longe, quilômetros e quilômetros para encontrar uma igrejinha, para ouvir a palavra de Deus, né? E chegava lá, era em um aspecto, né, físico muito desconfortável, né? Casinha de madeira. Mas hoje em dia não. Nós temos boas estruturas, sons perfeitos, bancos confortáveis. Nós temos, né, organizações, né, departamento da igreja, como a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina. Nós temos uma grande estrutura espiritual, né, para aprendermos a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado e esse desejo de orientar nossa família a sempre estar envolvida com as coisas espirituais, com as atividades da igreja, para que a família seja uma igreja fortalecida e orientada dentro da palavra de Deus. Precisamos, nós como chefes de família, precisamos ter essa grande preocupação, cobrar de nossos filhos, orientá-los a ter amor e interesse para estar presente na igreja e participar das suas atividades. Que nós possamos, como o pastor Luiz Fernando dos Santos escreveu, voltarmos, fazermos um recall espiritual, o que seja isso, né? O que será isso? Voltarmos, irmãos, ao manual do fabricante, né? Que é a palavra de Deus, submeter nossas famílias aos ajustes necessários, às trocas indispensáveis de peças e acessórios incompatíveis com o projeto, né, original, e tenhamos uma viagem segura, uma viagem espiritual segura, tá? Que nós possamos lutar, irmãos, por nossa família. Nós possamos investir nela. Não permitimos que a evolução, né, nos leve para um ponto no qual venhamos perder a origem, né, aquilo que aprendemos da palavra de Deus, o que é melhor para nós na sua palavra, o que aprendemos de bom está na palavra de Deus. Toda a orientação que precisamos está aqui, o nosso manual. Precisamos voltar, não podemos nos acomodar com relação ao estudo. Jamais dizemos que sabemos tudo. Não, irmão, nós não sabemos de nada. A cada dia que passamos, nós precisamos aprender mais do Senhor, as suas orientações, para mantermos a nossa família fiel à sua palavra. Então nós vemos essa preocupação por parte de Cornélio, em trazer os seus parentes e seus amigos para ouvir a palavra de Deus. Porque nós precisamos ter uma família comprometida com as atividades da igreja também. Os valores e os conceitos contrários aos princípios bíblicos são pregados todo dia aí fora, né? Mas para que não venhamos cair, nossa família não venha cair nesses contrários ensinamentos, né? Ela precisa estar estruturada dentro da sua palavra, tá? Precisamos orientar nossos filhos, né? Porque nas redes sociais, nos ambientes escolares e até mesmo dos profissionais, né, nossos filhos são muitas das vezes engodados, iludidos e incentivados a fugir dos padrões estabelecidos por Deus, né? E nós sabemos que quando uma família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Então que possamos incentivar nossa família a se sentir bem na igreja, meus queridos, louvando a Ele em conjunto. A igreja foi feita para isso, para que juntos possamos estar glorificando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. E nossos filhos precisam ter prazer, estar envolvidos, os jovens, no grupo de jovens, né, louvando ao Senhor, participando das peças, das confraternizações, das programações, as crianças também. Temos que ter essa preocupação, não podemos jamais cruzar nossos braços com relação a isso. Precisamos também tomar cuidado com o nosso testemunho. A família precisa ter um bom testemunho diante da igreja, mas principalmente diante dos seus amigos, dos seus vizinhos, da nossa sociedade, da nossa rua, onde nós estamos vivendo. Será que nós temos um bom testemunho? Será que as pessoas olham para a nossa família e vê a diferença? Por sermos servos do Senhor, por dizermos e professarmos que somos diferentes, que somos cristãos? Precisamos dar um bom testemunho, irmãos. Precisamos ser sal, precisamos ser luz onde estivermos, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso trabalho, em todo lugar.
Esse comprometimento da família precisa existir, de termos um bom comportamento, uma postura diante de diversas situações que na vida nos sobrevêm, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, irmãos, a sempre estarmos cumprindo com o nosso dever de cristãos, indo para a igreja, formando nossa família dentro dos princípios estabelecidos por Deus, orientando sempre ela a jamais fugir, orientar nossos filhos a ler a palavra de Deus, a crescermos no conhecimento dela, porque o próprio Jesus diz: examinar as escrituras, porque cuidar dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Buscar ao Senhor, a palavra de Deus diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por isso, eu sempre digo e concluo os vídeos dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.